Publicado há mais de um século, O Estado e a Revolução, de Vladimir Ilyich Lenin, é seguramente um dos seus textos mais conhecidos. Recentemente, foi publicado pela Boitempo Editorial. Isto coloca a seguinte questão: qual a importância de se republicar, de se fazer uma nova publicação do livro de Lenin, um século após a sua primeira edição, na medida em que o Estado, ao longo do século XX e nestas primeiras décadas do século XXI, continuou complexificando suas estruturas de tal modo que não poderíamos recorrer mecanicamente à análise produzida por Lenin. Ora, a razão é bastante simples. Enquanto, ao longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, se enveredou cada vez mais para a perspectiva de que o Estado pode ser o Estado que atende a todas as classes sociais, portanto, que o Estado pode ser um Estado de feições sociais, Lenin, em seu livro, procurará resgatar o que é a essência do Estado. E, para fazer isto, recorrerá às próprias formulações de Marx e Engels a respeito do Estado. E qual é a síntese básica das reflexões marxianas e engelsianas? Elas se ancoram na compreensão científica de que o Estado é fundamentalmente um Estado de classe. E, ao ser um Estado de classe, ele não pode atender aos interesses das classes em disputa de uma maneira equitativa, uma vez que a luta que se trava entre estas classes é uma luta perpassada por antagonismos irreconciliáveis. Portanto, Lenin está resgatando o núcleo do pensamento marxiano a respeito do Estado. Coloca-se para ele, neste momento, um problema também. E este é o fato de que se está às portas da Revolução de Outubro de 17, e Lenin precisa pensar não apenas o que é a essência do Estado, mas por quais caminhos irá o Estado, tão logo a Revolução de 17 venha a ocorrer. Isto coloca também uma nova importância, ou um outro elemento de importância para o pensamento leniniano. É o fato de que ele não apenas está procurando pensar o que é a essência do Estado, mas também o que é o Estado no período de transição de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista que procura avançar em direção ao modo de produção comunista, ou seja, uma sociedade socialista que busca estabelecer as medidas necessárias para a transformação do socialismo em comunismo. Para realizarmos esta discussão, partiremos do capítulo 1 de O Estado e a Revolução, procurando resgatar quais são os elementos essenciais levantados por Lenin a partir da reflexão engelsiana e marxiana. O capítulo 1 do referido livro de Lenin, O Estado e a Revolução, se intitula A Sociedade de Classes e o Estado. Portanto, Lenin estará procurando resgatar aqui como que o Estado não surge do nada, e sim, ele surge a partir do momento em que a estrutura de classes passa a configurar a existência de determinados coletivos sociais. O ponto 1, abordado por Lenin, é o de que
o Estado é um produto do caráter inconciliável das contradições de classe. E este ponto de partida é fundamental. Por quê? Porque Lenin já está apontando que, ao falarmos de classes, estamos nos remetendo a interesses antagônicos no interior da sociedade. Portanto, no interior da sociedade burguesa, não há como contemplar nas mesmas condições, nos mesmos níveis e nos mesmos graus, os interesses da classe trabalhadora no seu conjunto com os interesses do capital no seu conjunto. Este é o eixo da doutrina de Marx, doutrina no sentido aqui de teoria. Lembremos que será muito comum neste período em que Lenin está escrevendo a utilização da palavra doutrina, mas doutrina não está no sentido de algo voltado a catequizar qualquer pessoa, e sim doutrina no sentido de teoria. E sabemos que a teoria de Marx está ancorada na dialética, e não em verdades definitivas e absolutas. Lenin observa que a doutrina de Marx, ou seja, a teoria de Marx, estava sendo continuamente atacada por diversas outras formas de pensamento. E estas diversas formas de pensamento tendiam a desvirtuar a essência do pensamento marxiano a respeito do Estado. Assim procedendo, na realidade, realizavam uma destruição do marxismo, ou seja, uma destruição da teoria do próprio Marx. Tratava-se, portanto, de restabelecer a verdadeira teoria de Marx sobre o Estado, ainda que para isso tivesse que recorrer a extensas citações extraídas majoritariamente de Engels, mas também de Marx neste primeiro capítulo. Lenin começa, neste sentido, pelo clássico livro de Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Fundamentalmente, ele está resgatando aqui o item 9 do referido livro. Item este que tem por título geral, ou subtítulo geral, Barbárie e Civilização. Resgatando o pensamento de Engels, Lenin observa que o Estado não é um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro. Tampouco é a realidade da ideia moral, ou a imagem da realidade da razão, como afirmava Hegel. Portanto, o Estado ele não existe para garantir a liberdade da humanidade. O Estado existe para realizar os interesses de uma determinada classe. E assim o Estado se comportou ao longo da maior parte da história, a partir do momento em que se instauraram as primeiras configurações de classe. Recorrendo a Engels, Lenin traz à tona uma longa passagem. Dirá Engels, o Estado é antes um produto da sociedade quando esta chega a determinado grau de desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria. Está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue eliminar. Mas, para que esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes, portanto, conflitantes, não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da ordem. Esse poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela, se distanciando cada vez mais, é o Estado. Por outras palavras,
O Estado não paira sobre as classes. O Estado não paira sobre a sociedade. O Estado é produto das relações de classe e assume configurações específicas à medida que estas configurações de classe também se transformam. A partir desta citação, Lenin observa que encontra-se aqui, com bastante clareza, a principal ideia do marxismo, leia-se teoria marxiana e teoria engelsiana, sobre o papel e significado do Estado. É exatamente neste ponto que começa a deturpação da teoria de Marx e de Engels por parte dos teóricos que, à época de Lenin, procuravam se aproximar da discussão a respeito do Estado. Para esses teóricos, ou para determinadas correntes de pensamento, o Estado, ele aparecia como órgão de conciliação de classes, ou seja, liam de uma maneira equivocada a argumentação de Engels de que o Estado surge para debelar os antagonismos inconciliáveis nos quais a sociedade mergulhou. Esta passagem de Engels vai ser reinterpretada como sendo um momento no qual Engels estaria dizendo que o Estado ele surge para estabelecer a conciliação entre as classes. Com isto, se afasta a leitura marxiana de que o Estado não existe para a conciliação das classes, e sim que o Estado é um órgão de dominação de classe. O Estado é um órgão de opressão de uma classe por outra. É a criação da ordem que legaliza e consolida essa opressão, moderando o conflito de classe, mas moderando no sentido de tentar cada vez mais debelar os focos que possam conduzir à superação da classe dominante ou à substituição da classe dominante por uma outra classe em luta. Outra deturpação que ocorre, e é uma deturpação muito mais sutil, observa Lenin, é de que o Estado é a de que não se nega que o Estado seja um órgão de dominação de classe, nem que as contradições de classe sejam inconciliáveis, mas se perde de vista ou se obscurece o seguinte: se o Estado é o produto do caráter inconciliável das contradições de classe, e se a emancipação da classe oprimida é impossível sem uma revolução violenta, também sem o extermínio daquele aparelho do poder de Estado que foi criado pela classe dominante, é impossível superar-se a sociedade de classes. Ou seja, Lenin está observando aqui que se procura eliminar da reflexão a ideia da revolução. Não se nega que o Estado é um órgão de dominação de classe. Não se nega que as contradições de classe sejam irreconciliáveis, sejam inconciliáveis. No entanto, se deixa em segundo plano a ideia da revolução. Só que, observa Lenin, sem a revolução, a emancipação da classe oprimida é impossível. Sem uma revolução violenta, se torna impossível exterminar o aparelho de Estado, tal como ele se configura nas mãos da classe dominante. Portanto, sem uma revolução violenta, é impossível superar as condições de alienação existentes na sociedade, as condições de despossessão, as condições de existência do trabalho social não pago, do qual vai resultar a mais-valia. Feitas estas considerações, Lenin avança para o ponto 2,
que se intitula Destacamentos Especiais de Pessoas Armadas, Prisões, etc. Aqui ele vai observar como que a Constituição do Estado vai exigir também a constituição ou a formação de um aparato para administrar o Estado. Portanto, o Estado vai precisar se dotar de aparelhos ideológicos, mas também de uma burocracia para gerenciar, para ir alimentando esses aparelhos ideológicos de tal modo a atender às necessidades colocadas pelo Estado em si, ou seja, pelo Estado propriamente dito. Lenin observa que o Estado, e aqui mais uma vez ele está resgatando Engels, que o Estado surgiu na medida em que a organização gentílica, portanto, aquelas formas de organização comunais primitivas, desapareceram. E quando o Estado surgiu, surgiu também a necessidade de um determinado corpo burocrático. Portanto, o Estado não passou apenas a olhar para a necessidade, o aparelho de Estado e o âmbito do Estado, não voltou a atenção apenas para proteger as fronteiras de um determinado território, mas também se viu na necessidade de dotar-se de uma burocracia, de um corpo administrativo para garantir que a estrutura de dominação de classes pudesse ter continuidade, portanto, produzir e reproduzir-se. Neste sentido, observa Lenin resgatando mais uma vez Engels. Um dos traços característicos do Estado é a instituição de uma força pública, que já não mais se identifica com o povo em armas. Na organização gentílica, não havia um aparato separado daquele próprio coletivo de indivíduos. O segundo traço característico é a instituição de uma força pública que já não mais se identifica com o povo em armas. A necessidade dessa força pública especial deriva da divisão da sociedade em classes, que impossibilita qualquer organização armada espontânea da população. Essa força pública existe em todo Estado. É formada não só de homens armados, como ainda de acessórios materiais, os cárceres e as instituições coercitivas de todo gênero, desconhecidos pela sociedade da gens, ou seja, por aquelas organizações onde ainda dominava um modo de produção comunista primitivo, ou seja, não havia desigualdade entre os membros daquele coletivo. Para Lenin, quando se olha para o Estado moderno, o que se observa é uma das características que amadureceram ao longo do desenvolvimento da forma Estado. O exército permanente e a polícia são os principais instrumentos da força do poder de Estado. Lenin observa que a existência das classes contrapõe a sociedade em interesses antagônicos e que a classe que domina mobilizará todos os esforços para manter de pé a sua dominação sobre o conjunto da sociedade. É em razão disto que a classe dominante necessita do Estado para realizar os seus interesses de classe. Aqui, Lenin está preso a uma ideia que passou a ser bastante questionada por teóricos posteriores, que diziam ou afirmaram continuamente que Lenin olhou para o Estado apenas como Estado-instrumento, como aparelho da classe para dominar o conjunto da sociedade, e que esta leitura de Estado-instrumento não dá conta de toda a riqueza do que é o Estado. São problematizações que se desenvolveram ao longo do século XX, à medida em que, de um lado, os movimentos revolucionários refluíram, e, de outro lado, avançou no terreno das lutas sociais o campo do reformismo social. Mas fato é que
Dando conta ou não da complexidade do Estado, a leitura de Lenin ela está tocando no essencial, ou seja, o Estado existe para garantir a dominação de uma classe sobre a outra no interior da sociedade. E esta força pública que alimenta ou que enxerta, que fortalece o poder de Estado, esta força pública se fortalece na medida em que se exacerbam, ou seja, se acentuam, os antagonismos de classe dentro do Estado, e na medida em que os estados contíguos crescem e aumentam de população. Portanto, a necessidade da força pública, a necessidade dos aparatos de Estado e do próprio Estado se dá na medida em que é necessário não apenas defender o território, mas também defender os interesses de uma determinada classe no interior de um determinado território. Para Lenin, o período do imperialismo no qual entrou o capitalismo, portanto, aquele período dos monopólios, dos trustes e dos cartéis, apenas confirmou qual é o caráter do Estado. O Estado, em vez de diminuir a sua participação no interior da sociedade, ampliou o seu leque de ação. O Estado ampliou seu leque de ação na medida em que a luta entre os capitais se tornou mais acirrada. Daí Lenin observar que a virada para o imperialismo, tanto no sentido da dominação completa dos trustes, quanto no sentido da onipotência dos maiores bancos e no sentido de uma grandiosa política colonial, etc., deu um gigantesco passo no sentido de ampliar as dimensões do Estado. Este Estado passou a reforçar também, na medida em que a luta com os outros capitais se intensifica e na medida em que a luta contra a classe trabalhadora também se intensifica, o Estado passou a fortalecer cada vez mais a sua dimensão militar, sobretudo na luta imperialista. Lenin observa que os armamentos militares e navais cresceram de tal modo que a guerra de 14 a 17, portanto, a Primeira Guerra Mundial, nada mais foi do que a partilha do saque. Foi a tentativa das nações mais fortes de acamparar, ou melhor, se apossar da totalidade do mundo. Lenin vai fazer observações mais detalhadas a respeito desta questão em seu livro O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Mas fato é que, para ele, o período do imperialismo faz com que o Estado absorva cada vez mais o conjunto da sociedade, conduzindo-a, por vezes, à beira da catástrofe completa. Neste capítulo 1, Lenin abre ainda um terceiro item, que se refere ao Estado como um instrumento da exploração da classe oprimida. O Estado, um instrumento de exploração da classe oprimida. Começa ele observando que, para a manutenção de um poder público especial, situado acima da sociedade, são necessários impostos e dívidas públicas, uma vez que este Estado precisa, por exemplo, manter o exército, e não dá para manter o exército sem dinheiro. Os funcionários, como órgãos da sociedade, põem-se, então, acima dela, ou seja, na medida em que o Estado aprimora suas estruturas, e o Lenin está falando fundamentalmente do Estado burguês, na medida em que o Estado aprimora suas estruturas, sobretudo na fase do imperialismo, passa a se constituir cada vez mais uma burocracia de Estado que procura se colocar acima da sociedade, como se os interesses que ela está realizando fossem os interesses do conjunto da sociedade e não de uma determinada parcela da sociedade. Haverá uma discussão muito interessante sobre essa questão da burocracia de Estado no livro de
Ralph Miliband, O Estado na Sociedade Capitalista. Fica aqui o convite para a leitura desse interessante livro de Miliband. Os funcionários passam, portanto, a fazer parte como órgãos do poder do Estado. Dirá Lenin, como o Estado nasceu, resgatando aqui, mais uma vez, o pensamento engelsiano. Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e a exploração da classe oprimida. Encontraremos no interior do pensamento de Marx e de Engels várias passagens no mesmo sentido. Lembremos, por exemplo, na ideologia alemã, quando Marx e Engels observam que a classe que domina economicamente se vê também na necessidade de dominar politicamente e ideologicamente. Prossegue Lenin. O moderno Estado representativo é o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho assalariado. Entretanto, por exceção, há períodos em que as lutas de classes se equilibram de tal modo que o poder de Estado, como mediador aparente, adquire certa independência momentânea em face das classes. Aqui, Lenin está resgatando, brevemente, a discussão sobre o bonapartismo, ou seja, como em determinados momentos a classe dominante não tem força para conquistar o poder político e a classe dominada não tem força para conquistar o poder político e a classe dominante não tem a força suficiente para garantir a sua dominação. É um momento no qual um elemento mediador comparece no sentido de articular ou rearticular os interesses da classe dominante, fazendo com que estes interesses apareçam também como sendo os interesses da classe dominada. É a discussão que Marx fará, por exemplo, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É a discussão que vai se fazer, às vezes, também em relação ao período de Getúlio Vargas no Brasil, tentando mostrar como que Getúlio Vargas seria uma forma de Estado bonapartista no momento em que o capitalismo brasileiro estava começando a caminhar para a sua fase mais industrial. No entanto, Lenin não vai aprofundar aqui esta discussão a respeito do bonapartismo. Ele joga uma luz um pouco mais detalhada em cima da dimensão ideológica que esse Estado passa a ter junto às massas. E uma das funções ideológicas é aquela que vai apresentar o sufrágio universal como sendo a realização dos interesses de igualdade no conjunto da sociedade. Para Lenin, resgatando mais uma vez Engels, o sufrágio universal, portanto, as eleições, o voto, não eliminam a dominação burguesa, apenas dão a ela uma nova legitimidade, uma vez que incutem no povo a ideia de que o Estado passou a ser o Estado de todos e, portanto, que o Estado passou a ser capaz de realizar a vontade da maioria dos trabalhadores, assim como o Estado é capaz de realizar o conjunto dos interesses da sociedade, ou o Estado é capaz de realizar os interesses do conjunto da sociedade na sua totalidade. No entanto, o sufrágio universal não elimina a dominação de classes, apenas a mascara. Há também uma discussão interessante a respeito disso no livro de Ernest Mandel, o capítulo 15, O Estado na Sociedade Capitalista, capítulo este que está no livro de Ernest Mandel, O Capitalismo Tardio. Fica aqui também uma segunda sugestão de leitura. Fazendo um balanço geral
das concepções de Engels, observa Lenin. O Estado não existiu, não tem existido eternamente. Ao chegar a certa fase de desenvolvimento econômico, necessariamente ligada à divisão da sociedade em classes, essa divisão tornou o Estado uma necessidade. A existência destas classes não apenas deixou de ser uma necessidade, mas até se converteu num obstáculo à produção em si. As classes vão desaparecer e, de maneira tão inevitável como no passado, surgiram. Com o desaparecimento das classes, desaparecerá inevitavelmente o Estado. A sociedade, reorganizando de uma forma nova a produção, na base de uma associação livre de produtores iguais, mandará toda a máquina do Estado para o Museu das Antiguidades. Lenin está concluindo esta parte da sua argumentação mostrando o seguinte, que Engels não apenas viu o processo de constituição do Estado, mas também viu como que o Estado pode se tornar desnecessário dentro de outras relações sociais de produção. A existência do Estado aponta para a existência da sociedade de classes. Só que a sociedade de classes, para Engels, se tornou já um anacronismo, uma vez que as forças produtivas sociais do trabalho estavam desenvolvidas suficientemente para permitir o trânsito em direção a uma sociedade comunista, portanto, a novas relações sociais de produção. Só que o capital não iria abandonar essas forças produtivas nas mãos do proletariado. Daí a necessidade de uma revolução violenta para retirar das mãos da burguesia o controle dos meios sociais de produção e fazer com que estes meios sociais de produção pudessem a desempenhar doravante um papel amplamente social, no sentido de realizar as necessidades verdadeiramente humanas. Portanto, não se trata apenas também para Lenin de detectar como é que surgiu o Estado, mas também incorporar a leitura engelsiana e marxiana de que, assim como o Estado surgiu historicamente, ele pode desaparecer historicamente na medida em que se aprofundar ou que se aprofundasse o processo de revolução no interior de uma determinada sociedade. E aqui o Lenin está olhando fundamentalmente para a realidade russa. O fato de reconhecer que o Estado pode progressivamente desaparecer do cenário histórico, ou, como dizia Engels, ser lançado para o Museu das Antiguidades, não significa que este Estado definharia por si mesmo. E aqui Engels vai abrir uma ampla discussão em relação às teorias reformistas. Ou seja, para Lenin, ao realizar a revolução, o Estado não pode ser eliminado de imediato. Muito menos o Estado iria definhando aos poucos, como queriam os teóricos reformistas da social-democracia. O fim do Estado, ou seja, o desaparecimento progressivo do Estado, dependeria também do aprofundamento do próprio processo revolucionário e, portanto, do próprio avanço que o conjunto do trabalho conseguiria obter no sentido de ir eliminando progressivamente as bases que tornavam possível a existência do Estado. Como o Estado não pode ser eliminado de imediato, com o processo revolucionário, abre-se aquilo que Lenin chamará por ditadura do proletariado, resgatará sob a expressão de ditadura do proletariado. Ou seja, o momento em que a classe trabalhadora se apossa do poder de Estado para, num primeiro momento, enfraquecer a dominação burguesa e eliminá-la. E, no segundo momento, avançar cada vez mais no sentido da instauração de verdadeiras relações comunais.
Dirá Engels, as palavras de Engels sobre o definhamento do Estado são conhecidas, frequentemente citadas, mas também frequentemente falseadas. Vejamos como Engels refletiu a respeito desta ideia do desaparecimento progressivo do Estado, ou do definhamento do Estado. Dirá Engels, e aqui vamos resgatar a longa passagem colocada por Lenin. O proletariado assume o poder de Estado e transforma os meios de produção, primeiro, em propriedade do Estado. Desse modo, ele próprio se extingue como proletariado, extingue todas as diferenças e os antagonismos de classes, e também extingue o Estado enquanto Estado. A sociedade, até agora, que se move por meio de antagonismos de classes, necessitou do Estado, isto é, de uma organização da respectiva classe expoliadora para sustentar suas condições exteriores de produção, ou seja, principalmente para reprimir pela força a classe expoliada nas condições de opressão dadas pelo modo de produção vigente, ou seja, o modo de produção capitalista. O Estado, neste sentido, foi o representante oficial de toda a sociedade, mas, na medida em que constituiu o Estado de classe, que, para sua época, representou toda a sociedade, esse Estado foi assumindo cada vez mais a configuração de defesa de interesses específicos, tornando-se, por fim, de fato, o representante de toda a sociedade, no caso de uma transição para o socialismo, tornando-se, de fato, o representante de toda a sociedade, ele próprio, ou seja, o Estado, se torna supérfluo. No momento em que não houver mais classe social para manter em opressão, no momento em que forem eliminadas, junto com a dominação classista e a luta pela existência individual, fundada na anarquia da produção antes vigente, também as colisões e os excessos delas decorrentes, nada mais haverá para reprimir, nada mais haverá que torne necessário um poder repressor específico, portanto, um Estado. Nesse sentido, o primeiro ato no qual o Estado realmente atua como representante de toda a sociedade, a tomada de posse dos meios de produção em nome da sociedade, é, ao mesmo tempo, seu último ato autônomo enquanto Estado. Aqui Lenin resgata Engels para observar como que este Estado do período da ditadura do proletariado, ele é um Estado sem ser necessariamente um Estado, ou seja, os mecanismos de dominação social continuam a existir, mas o Estado não tem mais por finalidade realizar os interesses privados, como acontecia no interior da sociedade burguesa. De esfera em esfera, prossegue Lenin resgatando Engels, a intervenção do poder estatal nas relações sociais vai se tornando supérflua e acaba por desativar-se. O governo sobre pessoas é substituído pela administração das coisas e pela condução de processo de produção. A sociedade livre não pode utilizar ou tolerar nenhum Estado entre ela e seus membros. O Estado não é abolido, mas definha e morre. Ou seja, o Estado não desaparece da noite para o dia, mas na medida em que as condições da produção comunista se desenvolverem, a tendência seria a de um enfraquecimento progressivo da esfera estatal até o desaparecimento do Estado. Isso não quer dizer que não surjam no interior, ou que não surgiriam no interior de uma sociedade comunista, novas formas de organização e gerenciamento da produção. Engels observa, por exemplo, no seu livro no seu texto contra os autoritários, que a sociedade comunista precisará reconstruir formas de organização, só que não mais formas de organização de classe,
e sim formas de organização de gerenciamento coletivo da vida social. É nesse sentido que Lenin está resgatando aqui esta passagem de Engels, e é nesse sentido que Engels está falando da existência de um Estado que não é mais Estado e de um Estado que tende cada vez mais a ser suprimido e lançado no baú da história. É somente através deste processo lento no qual a revolução se aprofunda que se pode pensar no definhamento do Estado. O Estado não vai desaparecer na medida em que a classe trabalhadora, como diziam os reformistas, fosse comendo pelas bordas a sociedade do capital através da representação parlamentar ou da organização sindical. Muito menos o Estado será abolido de imediato, uma vez que o conflito de classes persiste tão logo o processo revolucionário tenha sido iniciado e mesmo no momento em que a primeira fase da revolução tenha sido concluída, ou seja, a tomada do poder de Estado. Daí que este definhamento só pode ser compreendido dialeticamente, historicamente, na medida em que as próprias forças sociais do trabalho conseguirem aprofundar o seu domínio sobre o conjunto da sociedade. Domínio no sentido de controlar as forças produtivas, de tal modo a fazer com que elas revertam para os interesses coletivos, e não para os interesses de uma classe específica. É somente nesse sentido que se pode entender a afirmação de Marx e de Engels de que o Estado definha e morre. Esta ideia de definha e morre, observará Lenin, é totalmente diferente da doutrina anarquista da abolição do Estado. Ou seja, da ideia de que, feita a revolução, não tem mais necessidade do Estado e, portanto, ele pode ser imediatamente suprimido. Lenin prossegue observando que o definhamento se refere aos resíduos do Estado proletário depois da Revolução Socialista. O Estado burguês, segundo Engels, não definha, mas é extinto pelo proletariado na Revolução. O que definha, depois dessa Revolução, é o Estado proletário ou semi-Estado. Ou seja, o Estado continua a existir na fase de transição do socialismo para o comunismo. Mas, atingidas as condições para a efetivação da sociedade comunista, este Estado proletário também se autodissolve no sentido de que desaparece, uma vez que as estruturas de classe não se fazem mais necessárias. Para Lenin, o Estado é um poder repressor específico. E aqui ele, mais uma vez, está resgatando o pensamento de Marx e de Engels. O poder repressor específico da burguesia contra o proletariado. E este poder repressor específico da burguesia contra o proletariado deve ser substituído por um poder repressor específico do proletariado contra a burguesia, ou seja, a ditadura do proletariado. É nisso que consiste a extinção do Estado enquanto Estado. É nisso que consiste o ato de tomar posse dos meios de produção em nome da sociedade. É evidente, por si, que tal substituição de um poder específico burguês por outro poder específico proletário não pode, de maneira nenhuma, ter lugar sob a forma de definhamento, ou seja, não vai desaparecer o Estado espontaneamente. O Estado, para desaparecer, dependerá de determinadas processualidades históricas, dentre elas o aprofundamento do próprio processo revolucionário. A doutrina de Marx e de Engels sobre a inevitabilidade da revolução violenta refere-se ao Estado burguês. Este não pode ser substituído pelo Estado proletário, pela ditadura do proletariado, pela via do definhamento, mas apenas, como regra geral, por meio da revolução violenta. Ou seja, o Estado não se tornará Estado proletário simplesmente por medidas parciais ou por conquistas parciais que fossem estabelecidas pela classe trabalhadora, tal como a luta parlamentar e a luta sindical. Lembremos toda a discussão que Rosa Luxemburgo faz, por exemplo, em seu livro Reforma ou Revolução. O Estado burguês só pode desaparecer em decorrência da existência de uma revolução. E uma revolução, que Lenin não esconde, será extremamente violenta, uma vez que a classe dominante não abandonará
de bom grado todas as benesses que possui no interior da sociedade. No entanto, é importante resgatar que Lenin não está colocando que, suprimida a burguesia, será necessário um Estado proletário e, portanto, que esse Estado proletário continue a existir. A finalidade da revolução, tanto na leitura de Marx, de Engels, como também na de Lenin, Rosa Luxemburgo, Lukács, entre outros marxistas clássicos, a leitura que eles colocam é de que o Estado só tem sentido nas mãos do proletariado se servir para combater as resistências da burguesia, eliminando-as, e, eliminando esta resistência, portanto, suprimindo as estruturas burguesas, e, por outro lado, se aprofundar todo o desenvolvimento das condições necessárias para a realização da sociedade comunista, ou seja, de uma sociedade onde a existência das classes não seja mais necessária. É importante isso porque, em geral, os detratores dizem que a finalidade era substituir a dominação da burguesia pela do proletariado, que passou a se constituir em uma nova classe do poder e, portanto, o poder corrompeu. Essa não é a leitura que vamos encontrar no marxismo clássico, e muito menos na teoria marxiana e engelsiana. Eles estão a todo momento ressaltando a necessidade de superação de toda e qualquer forma de instituição que possa reforçar a dominação de classes ou instaurar formas de dominação de classe no interior da sociedade. Daí Lenin concluir neste capítulo: a substituição do Estado burguês pelo Estado proletário é impossível sem a revolução violenta. A extinção do Estado proletário, ou seja, a extinção de todo o Estado, é impossível de outro modo, senão por meio de seu definhamento. Ou seja, o Estado só pode definhar progressivamente na medida em que o processo revolucionário também se aprofundar. Com estas questões, Lenin encerra a discussão deste capítulo 1 do seu livro O Estado e a Revolução. Capítulo este que tem por título geral, a sociedade de classes e o Estado. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas. Em breve, gravaremos os outros capítulos deste livro, O Estado e a Revolução. Como sempre, encaminhe suas sugestões, seus pareceres, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e mesmo tornar esses textos mais compreensíveis por parte daqueles que muitas vezes viram as costas para estas reflexões por achá-las ou por considerá-las extremamente difíceis de serem compreendidas. Até uma próxima.